Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, né? Essa é a terceira etapa do nosso vídeo. Aleluia! Que bênção estar mais uma vez com os irmãos nesse ensinamento, né? Nós vamos para a continuação do terceiro vídeo. E essa etapa agora continua ainda como fim das obras, que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, que a palavra do Senhor ela vai nos relatar assim, aleluia. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos terão sonhos. Essa palavra do Senhor, quando diz que nos últimos dias aconteceria, e acontecerá, e está acontecendo, que o Espírito do Senhor, ele derramaria sobre a terra. O Espírito de Deus ia ser derramado sobre a nação. O Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. Quando o Espírito Santo de Deus fala que está sendo derramado sobre toda a carne, é toda a carne. Irmãos, independente de quem seja, se é cristão, se é católico, se é budista, se é espírita, se é crente, se não é crente, se é ateu, se é à toa, não importa quem seja, não importa quem seja, o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a nação, independente de quem seja, rico, pobre, novo, velho. A palavra ela não coloca referência sobre pessoa, é fulano, é cicrano, não, é toda a carne. Toda a carne. Essa palavra ela nos revela que nos últimos dias, tendo início no dia do Pentecoste, prosseguindo a vinda da grande tribulação. A grande tribulação. Então aqui o Espírito Santo de Deus, ele foi uma promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Fala sobre todas as pessoas de toda parte do mundo. Em toda localidade do mundo. Independente de raça, cor ou religião. A palavra do Senhor ela nos diz que não importa quem seja, o Espírito Santo de Deus seria derramado. Mas pare para analisar. Toda a carne. Aí atua o Espírito Santo de Deus e o Espírito do engano. E muita gente confunde que quando está sendo derramado o Espírito Santo de Deus, está sendo derramado sobre toda a carne. Eles confundem e acham que Deus usa pessoas o tempo todo em pecado. Não. Deus ele pode usar um momento em pecado, mas o Espírito Santo não vai ficar habitando ali, naquela pessoa em pecado. Deus ele pode usar o macumbeiro? Pode. Deus ele pode usar? Pode. Pode usar o drogado? Pode. Pode usar alguém para ser bênção na minha vida? Alguém da rua? Alguém de outro mundo, de outro estado? Pode. Mas isso não significa que o Espírito Santo de Deus permaneça naquele corpo corrupto, cheio de pecado. Fala sobre todas as pessoas da parte, de toda parte. E, portanto, não imitando a alguma localidade geográfica em particular, também não limitado com respeito à raça, cor ou crença. Quando fala que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, inclui ambos os gêneros, criança, adulto, adolescente, velho, jovem. Quando os vossos jovens terão visão e os vossos velhos terão sonho, tudo dado pelo Espírito Santo. A língua hebraica indica, tanto os seus varões jovens como os anciões terão visão, e tanto os seus anciões como os jovens
sonharão sonhos. Também se aplica aos dois gêneros. Quando Deus, ele envia essa promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus, ele faz essa promessa e ele cumpre essa promessa. Tanto que todos eles estavam reunidos num só propósito, no dia do Pentecoste, e cumprindo-se no dia do Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa que estava sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Só que o pecado, ele corrompe as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele nos usa, mas a partir do momento que nós começamos a adulterar, começamos a pecar, a mentir, a roubar, a profanar, a fazer coisas de engano, o espírito do engano que toma conta da nossa vida. Então nós temos que entender uma coisa. Deus, ele usou a jumenta de Balaão? Usou. Deus, ele pode te usar em pecado? Te usa. Sim. Mas naquele grande dia, o Senhor vai te pedir conta de tudo. De tudo que você fez. Tudo que você fez, tudo que você praticou, tudo que você errou, tudo que você plantou e tudo que você está colhendo. Ele vai pedir conta. Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você planta coisa má, você vai colher coisa má. 2 Timóteo. Capítulo 3, e o versículo 1 ao 6, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque este número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Essa palavra ela vai nos relatar que nos últimos dias em que estamos vivendo, isso fala de tempos perigosos e difíceis que os cristãos que estiverem vivos imediatamente antes do arrebatamento vivenciarão. Vem falar sobre um tempo de opressão, um tempo de tristeza, de angústia. Vem falar sobre um tempo de grande dor, de grande ruína. Aqui aqueles que afirmam a ser cristão vão sofrer pelas mãos dos homens avarentos, os homens presunçosos, soberbos, blasfemos, homens amantes de si mesmo, mulheres amantes de si mesmo, pessoas que não estão preocupadas com o próximo, homens cruéis, mulheres cruéis, sem amor para com as pessoas boas, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigos dos seus próprios deleites do que de Deus. E lembrem-se, irmãos, que isso descreve a igreja dos últimos dias, que foi totalmente corrompida. A igreja de Cristo, ela foi totalmente corrompida, dilacerada, rasgada. As ovelhas estão sendo tratadas como comércio. A igreja está sendo tratada como comércio. Nós estamos vivenciando o fim das obras, o fim dos tempos, o fim daqueles momentos em que nós achamos que Deus está conosco, mas na verdade Deus não está. Irmãos, o pecado está em todos os cantos. Essa palavra do versículo 5, que fala sobre tendo aparência de piedade, se refere a todos os elementos do cristianismo, mas sem o poder. A igreja atual, para todos os propósitos práticos, negou a cruz. Ao fazer isso, negou o que por meio do qual o Espírito Santo opera, em quem reside o poder. Irmãos, hoje o espírito do engano está em todos os lugares, que você não sabe quem que é quem. Quem prega, quem louva, você não sabe. Porque estão todos amantes de si mesmo, amantes do seu próprio dinheiro, amantes do seu próprio desejo. Hoje não se fala mais que uma pessoa renuncia ao amor de uma pessoa doente querido por Deus. Hoje não se vê mais uma pessoa sofrer calado um amor por uma pessoa e renunciar esse amor por amor a Cristo. Porque muitas das vezes é um tempo, é um processo que Deus ele quer trabalhar na vida da pessoa, assim como ele fez com Abraão. Quando Deus viu que Abraão estava amando mais Isaac do que a Deus, Deus estava com saudade do sacrifício de Abraão. Então o que Deus fez para Abraão? Deus testou Abraão e falou: Abraão, me dá o teu filho e leva em sacrifício. Por amor a mim. Deus ele queria testar Abraão, se Abraão amasse verdadeiramente a Deus. Deus devolveu a promessa dele para Abraão. Porque Isaac era uma promessa da nação, de gerar nações e nações. Mas eu vejo nessa palavra que muitos negou a cruz ao fazer isso. Nós negamos a Cristo, nós negamos o amor dele, nós negamos a presença dele a partir do momento que amamos mais as coisas do mundo do que a Deus. E esse fim das obras está chegando ao final. Por quê? Porque por meio do qual o Espírito Santo opera, é em quem reside o poder. Romanos 8, 1 ao 2. Rapidamente, Romanos 8, versículo 1 ao 2, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei, do pecado e da morte. A culpa, irmãos, essa culpa, o Espírito Santo de Deus, ele tirou de nós. Essa culpa o Espírito Santo de Deus tirou de nós. Ele tirou de nós, irmãos. Ele quer que nós cremos nele de verdade. É um fato de ter sido batizado em sua morte. O que fala sobre a crucificação. Quando nós descemos as águas,
Nós deixamos o pecado, nós deixamos as coisas lá para trás, nós deixamos o velho eu, nós deixamos as coisas do Egito e aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas, para receber o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo para batalhar por nós. Quando nós começamos a ser provados naquilo que nós amamos, isso dói em nós. Quando nós começamos a ser provados no que Deus tem para nós, Deus, Ele quer provar a sua fé. E muitos acabam abandonando a Deus por causa das bênçãos que Deus tem para dar. Por isso que muitas das vezes Deus não dá bênção para nós, porque o fim das obras estão chegando, e se Deus dá uma bênção para nós, que nós amamos mais essa bênção do que a Deus, Deus, Ele vai nos retirar essa bênção. E nós temos que provar a Deus que divinamente Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Que Deus, Ele é tudo que nós podemos. E infelizmente os dias que estamos vivendo, tempos difíceis e perigosos, tudo antes do arrebatamento está se cumprindo. Hebreus no capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 2, mas eu vou ler o 1 e o 2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, falou nós por seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Refere-se a muitas diferentes maneiras, irmãos. Refere-se aos tempos do Antigo Testamento, a dispensação da graça, que é a igreja. Fala sobre a reencarnação por meio da cruz. Revela a sua deidade. Enquanto na frase anterior, sobre ele sendo o herdeiro de todas as coisas, revela a sua humanidade. Jesus, ele veio como humano para cumprir tudo isso para nós. Jesus, ele veio como humano, como carne, como filho de Deus, para cumprir para nós a morte de cruz, para nos dar o acesso à liberdade, à coroa de vida, ao galardão. Jesus, ele veio para trazer para nós o acesso livre. Quando nós falamos de abandonar o Egito, abandonar as coisas do Egito, muitos não querem, irmãos, porque dói. Quem seria como Abraão hoje? Quem seria como Jacó, como Isaac? Quem seria hoje? Como Jesus, renunciar ao mundo por amor a Deus. Quem seria diferente hoje para se cumprir a promessa? Abraão, ele teve que renunciar ao teu filho, a promessa que Deus fez para ele. Abraão, ele teve que renunciar para ele provar o quanto Deus era verdadeiro e era tudo para ele. Tiago capítulo 5 e o versículo 1 vai nos relatar: Eia, pois agora, vós ricos, chorai e lamentai-vos. Lamentai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Vossas riquezas estão apodrecidas, e vossas roupas estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram,
e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que foi diminuído por vós clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos, e vivestes em deleite sobre a terra, e vos deliciastes. Cevastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo. Ele não vos resistiu. Sedes, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Aguarda com paciência até que receba a chuva do temporão e seródia. Sede-vos também paciente, fortalecei-vos vosso coração, porque já é vinda, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está às portas. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouviste sobre a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que seja a vossa palavra sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Essa palavra, ela vem nos falar sobre paciência e verdade. Essa palavra, ela vem falar sobre as riquezas. Porque nós entesouramos tantas coisas aqui na terra, mas nós esquecemos do fim das obras. Nós esquecemos dessa lei da verdade. Nós esquecemos dos tempos difíceis. Nós esquecemos do tempo do arrebatamento. Nós esquecemos dos tempos em que Deus está às portas. Nós esquecemos que Deus, Ele quer um corpo santo. O capítulo 4 de Tiago e o versículo 3 e 4 fala assim: pedides e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se nós sabemos que a palavra do Senhor nos direciona ao juízo, à última hora, ao último minuto, ao último suspiro nosso na terra, nós preferimos dar conversa para o adversário e ficarmos de mal uns com os outros, brigados uns com os outros, humilhando uns aos outros. Nós preferimos um carro do ano, nós preferimos o banco cheio de dinheiro do que um minuto de oração. Ou às vezes oramos 15 minutos, aquela oração mirriada, sofrendo, como se estivéssemos fazendo alguma coisa de grande, sendo que Deus quer os nossos verdadeiros sacrifícios por amor a Ele. E quando a Bíblia vai nos relatar sobre o mundanismo,
sobre oração, sobre sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Quando falar sobre o pecado, sobre a avareza, sobre a ganância, o povo desvia da igreja. Você não pode pregar contra o adultério. É perigoso o pastor te arrastar de cima do púlpito e te jogar lá fora. Lobos vestidos de cordeiro, arrancando a pele da ovelha. E por último, 1 João. 1 João, capítulo 2, e o versículo 18, que diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Jesus, ele deixa essa palavra falando que todo o período que vai do primeiro até o segundo advento pode, nesse sentido, ser chamado realmente de a última hora. O apóstolo fala da vinda do homem do pecado, que é o anticristo, que fará a primeira apresentação, pois o arrebatamento da igreja está próximo. Irmãos, será que nós não conseguimos olhar para a Bíblia e ver o quanto Cristo afirma na palavra dele a última hora? A vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, o fim das obras está chegando, o fim vem e já está aqui. O fim está próximo. Sabendo que já é a última hora, a última dispensação, antes da segunda vinda do Senhor. Já é a última hora. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus está às portas. Jesus está às portas, irmãos. Jesus vai vir buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E as últimas obras. A palavra fala de mim e de você. Jesus, ele fala para nós que já é chegado o tempo. Já é chegado o tempo da última obra. Essa última obra pode encerrar para mim hoje e para você também. Analisa as Escrituras Sagradas. O que está faltando para que nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da verdade, ouvir o clamor das almas, ouvir o Espírito Santo chorando pelas almas que estão descendo sem salvação. Não tem ninguém por inocente, irmãos. Jesus está às portas e ele pode vir para mim agora, para você agora. Analisa as Escrituras Sagradas nesse contexto. Porque Jesus vai vir buscar uma igreja santa, lavada e remida com o sangue do Cordeiro. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Fique com essa palavra. Que Jesus, ele venha abrir os teus olhos espirituais, o teu coração, a tua mente, para a obra dele, para o verdadeiro evangelho, para o verdadeiro amor de Cristo pelas almas. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida poderosamente. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Deixa seu like. E Deus te abençoe poderosamente. A paz do Senhor
A paz do Senhor. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe.